Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa sexta aula do curso de Administração de Empresas. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e, por meio aqui da nossa sexta videoaula, eu gostaria de dar continuidade ao nosso curso. Bom, meu aluno, caso você ainda não tenha efetuado a leitura do seu sexto capítulo da apostila, como vocês já sabem, eu vou te pedir aqui encarecidamente para fazer uma pausa nesse exato momento da videoaula e estar fazendo então a leitura da mesma, para que você possa, estar sendo aí apresentado e introduzido a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar com vocês na nossa aula de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas, então, vamos dar início aqui, à nossa apresentação do tema principal para a aula de hoje e dos seus respectivos subtópicos. Vamos em frente, meu aluno. Como vocês podem ver, o nosso tema principal a ser trabalhado aqui na aula de hoje é controle empresarial e seus respectivos subtópicos são a função de controle na administração, indicadores de desempenho, auditoria interna e externa e os sistemas de controle gerencial. Pessoal, o controle empresarial é a função administrativa responsável por monitorar, avaliar e corrigir o desempenho organizacional, com base aí nos objetivos, metas, e até mesmo nos padrões que foram pré-estabelecidos. E esse controle, pessoal, ele assegura aí que tudo ocorra conforme o planejado, e permite também algumas ações corretivas quando necessário, e sendo essencial aí para a melhoria contínua dos processos e resultados também, tá certo? Bom, abrindo aqui o nosso primeiro subtópico, nós temos a função de controle na administração, Pessoal, o controle é a etapa final, do ciclo da administração, como planejar, organizar, dirigir e controlar, Lembrem-se sempre, é o P de planejar, D de dirigir. No caso eu estou fazendo em inglês aqui, perdão. Vamos lá. P de planejar, O de organizar, D de dirigir e C de controlar, tá certo? Escrever vermelho vai ficar melhor para escrever aqui. Bom, o controle, como eu disse a vocês, é a etapa final desse ciclo, mas de certa forma ele interage aí também com todas as outras funções, de forma contínua e integrada. Bom, temos aqui em primeiro lugar os principais objetivos, da função controle. Em primeiro lugar, medir o desempenho real, frente ao planejado, comparar resultados, com metas, padrões ou os benchmarks, identificar desvios, ou falhas nos processos e corrigir também alguns rumos e tomar decisões de melhoria, tá certo? Bom, temos algumas etapas do processo de controle, Em primeiro lugar, nós temos aqui o estabelecimento de padrões de desempenho, como quantitativos e qualitativos, mensuração do desempenho real, por meio aí de dados e relatórios, comparação entre desempenho real e esperado, e até mesmo a própria adoção aí de ações corretivas. Bom, no caso, se houver desvios, Pessoal, essa função ela é indispensável, para a governança corporativa, redução de riscos, alocação, eficiente de recursos e a própria responsabilidade organizacional. Bom, vamos só relembrar aqui, do ciclo, o ciclo da administração, P de planejar, O de organizar, D de dirigir e C de controlar, tá certo? Bom, vamos abrir aqui agora o nosso segundo subtópico reservado para hoje, onde nós temos os indicadores de desempenho, que são os famosos KPIs. Pessoal, os KPIs, quer dizer, Key Performance Indicators, eles são aí métricas utilizadas para medir o desempenho de processos, departamentos e da empresa como um todo, Eles fornecem, pessoal, algumas informações, objetivas que ajudam a monitorar o progresso das metas e até mesmo tomar algumas decisões baseadas em dados, Temos aqui algumas características de um bom KPI, Ele precisa ser, em primeiro lugar, relevante, vinculado aí a objetivos estratégicos, mensurável também, baseado em dados concretos, compreensível, pessoal, fácil aí de interpretar e comunicar e comparável também, permitindo aí uma análise temporal,
ou até mesmo entre setores, tá certo? Bom, temos alguns exemplos aqui de KPIs empresariais, né? Em primeiro lugar, temos os financeiros, como margem de lucro líquido, né? Retorno sobre investimentos, que é o ROI, e o faturamento mensal. Temos os operacionais, né? Que é a taxa de produtividade, custo por unidade produzida, nível de retrabalho, né? Temos os indicadores comerciais também, como a taxa de conversão de vendas, né? Custo aí de aquisição de cliente e até mesmo a satisfação do cliente, né? E por último, deixei aqui o RH, que é o que a gente chama de turnover, o índice de rotatividade, né? Absenteísmo, até mesmo o índice de engajamento, tá certo? Os KPIs, pessoal, eles são aí algumas ferramentas essenciais para o controle, né? Pois eles traduzem algumas metas em números, facilitando aí a identificação de desvios e o próprio aprimoramento dos processos. Pessoal, temos aqui uma auditoria, no caso agora para falar no nosso terceiro subtópico, né? Temos uma auditoria interna e externa, né? No caso, a auditoria, ela é um procedimento, um processo, né, sistemático de exame e avaliação dos controles, processos, registros e práticas da organização, né? E isso com o objetivo aí de verificar a conformidade, eficiência e a própria integridade das operações. Temos aqui a auditoria interna, em primeiro lugar, né, que é realizada por profissionais da própria empresa ou por uma equipe contratada exclusivamente para isso, né? Ela tem aí o seu foco, né, em controles internos, riscos operacionais e melhoria contínua também. E ela pode, pessoal, ser operacional, contábil, fiscal ou até mesmo de sistemas, né? Ela identifica, né, algumas falhas, fraudes, ineficiências e propõe melhorias também, tá certo? Então, interna, quando é feita por profissionais de dentro da própria empresa ou por uma equipe contratada exclusivamente para isso, né? Bom, já a auditoria externa, ela é executada aí por uma empresa ou profissional independente, né? Seu objetivo é validar aí a conformidade das demonstrações contábeis com normas legais e princípios contábeis, garantir também a transparência e credibilidade perante investidores, órgãos reguladores e sociedade, né? E ela é também obrigatória para empresas de capital aberto ou que movimentam grandes volumes de recursos, tá certo? Bom, ambas as auditorias, pessoal, elas são instrumentos fundamentais de controle, governança e conformidade, né? Reduzindo aí os riscos e aumentando também a confiança nos processos organizacionais, tá certo? Bom, dito isso, vamos abrir aqui agora o nosso quarto e último subtópico reservado da aula de hoje, onde nós temos aí os sistemas de controle gerencial. Pessoal, os sistemas de controle gerencial, eles são conjuntos de ferramentas, rotinas e indicadores, né, utilizados aí para planejar, acompanhar e avaliar o desempenho da empresa, ajudando os gestores a tomar decisões eficazes, né? Temos alguns componentes aqui dos sistemas de controle, como planejamento e orçamento, né, que é a definição aí de metas financeiras e operacionais, sistemas de informação gerencial, né, como SIG, que fornecem aí dados confiáveis em tempo real, relatórios gerenciais, como consolidação de dados, né, para alta gestão, painéis de controle, como dashboards, né, visualização gráfica e interativa de indicadores, e o controle orçamentário, né, que é uma comparação aí entre despesas orçadas e realizadas, né? Bom, temos algumas ferramentas associadas, né, como a BSC, que é a Balanced Scorecard, né, que traduz aí a estratégia da empresa em objetivos e KPIs, né, distribuídos em 4 perspectivas. Temos a perspectiva financeira, os clientes, processos internos, aprendizado e crescimento, né? E temos a ERP também, que é Enterprise Resource Planning, que são os sistemas aí integrados que reúnem informações de todos os departamentos em uma única plataforma, tá certo? Bom, temos a BI, que é a Business Intelligence também, né? Que é a tecnologia que transforma dados e insights por meio aí de análises preditivas, né? E dashboards dinâmicos também, tá certo?
Bom, pessoal, esses sistemas eles fornecem aí um certo controle em tempo real, aumentando a agilidade e assertividade nas decisões e promovendo um alinhamento entre estratégias e ações operacionais, tá certo? Bom, encerro por aqui o nosso quarto e último subtópico, bem como a nossa aula. Agradeço mais uma vez pela sua atenção até o presente momento. Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço, meu aluno.